Ágata saiu de casa com uma mala pequena, expulsa pelo próprio filho na frente dos netos. Vizinhos olhavam com pena, mas o que ninguém sabia é que ela tinha 3,2 milhões escondidos e estava prestes a dar a maior lição de dignidade que aquela família já viu. Antes de começar, inscreva-se no canal, porque aqui você encontra histórias de mulheres que transformaram humilhação em força. E comenta aqui de que cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Ágata tinha 62 anos quando foi expulsa de casa pelo próprio filho, na frente dos 2 netos, sob olhares de pena dos vizinhos, como se fosse lixo. Mas o que Eduardo e Fernanda não sabiam é que Ágata tinha 3,2 milhões de reais escondidos e estava prestes a ensinar uma lição que eles jamais esqueceriam. Domingo, 14 de abril de 2024. Porto Alegre. Mesa de jantar da casa de Eduardo e Fernanda. Ágata, Eduardo, Fernanda e os 2 netos. Miguel, 10 anos, e Sofia, 8 anos. Ágata morava ali há 3 anos, desde que vendeu o próprio apartamento e deu 400 mil reais ao filho para salvá-lo da falência de uma loja de equipamentos esportivos que tinha ido à ruína. Eduardo prometeu que ela sempre teria um lar ali, que nunca a abandonaria. Nos primeiros meses, ele cumpriu. Era carinhoso, grato, ajudava a mãe com as coisas pesadas. Conversavam sobre tudo, mas aos poucos, Fernanda começou a mudar isso. Pequenos comentários. Ágata, você não acha que esse quarto poderia ser melhor aproveitado? Você ocupa muito espaço na geladeira. As crianças ficam mal acostumadas com você fazendo tudo por elas. Eduardo, fraco emocionalmente, começou a concordar. A culpa começou a ser plantada. E naquele domingo, tudo explodiu. Fernanda comentou casualmente enquanto comiam. Ah, Eduardo, eu vi um asilo muito bom. Limpinho, com atividades, tem até fisioterapia. Acho que a gente devia visitar. Ágata congelou. Asilo? É, mãe, Eduardo disse sem olhar para ela. A gente acha que seria bom para você. Tem gente da sua idade, atividades. Eu não quero ir para um asilo. Eu quero ficar perto da minha família. Fernanda suspirou como se Ágata fosse uma criança teimosa. Mas você não entende. A gente não tem estrutura para te manter aqui. Estrutura? Eu ajudo com tudo. Cozinho, limpo, cuido das crianças. Exatamente. Fernanda levantou a voz. Você faz isso para se sentir indispensável, para manipular a gente. Ágata arregalou os olhos. Manipular? Eduardo bateu a mão na mesa. Chega! Mãe, você não entende. Você come, usa água, luz, ocupa um quarto que a gente podia alugar. A gente não tem condições. Eduardo, eu te dei 400 mil reais. Salvei você da falência. E eu sou grato, mas isso não significa que eu tenho que te sustentar para sempre. Fernanda cruzou os braços, satisfeita. Miguel e Sofia começaram a chorar. Se você não quer o asilo, então saia da minha casa, hoje. O silêncio foi devastador. Ágata olhou para o filho, para a nora, para os netos chorando, e então, com lágrimas nos olhos, mas postura ereta, se levantou. Tudo bem, foi para o quarto. Fez uma mala pequena, roupas básicas, alguns livros, nada mais. Quando saiu, os netos correram para abraçá-la. Vovó, não vai! Fernanda os puxou de volta. Crianças, vovó precisa ir. É melhor assim. Ágata olhou para Eduardo uma última vez. Ele desviou o olhar. Ela saiu, sozinha, com a mala pequena, andando pela rua do bairro Classe Média de Porto Alegre. Vizinhos olhavam pelas janelas, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Ágata andou 2 quadras, entrou em um café, pediu um chá e pegou o celular. Ligou para um número que tinha guardado há 6 meses. Doutor Henrique, é Ágata, está na hora. Porque o que ninguém sabia, nem Eduardo, nem Fernanda, nem os vizinhos, é que Ágata não era a velha pobre e dependente que achavam que ela era. 6 meses atrás, ela recebeu uma carta de Clarice Andrade.
ex-aluna dela de 30 anos atrás, que se tornou uma das escritoras mais famosas do Brasil. A carta dizia: Professora Ágata, você foi a única que acreditou em mim quando eu disse que queria ser escritora. Meus pais riam, meus amigos diziam que eu estava desperdiçando tempo. Mas você me deu livros, me ensinou a escrever, me incentivou. Hoje sou quem sou por sua causa e quero retribuir. Junto com a carta, um documento de transferência bancária, 3,2 milhões de reais. Agatha ficou em choque. Ligou para Clarice, que confirmou. É seu, sem condições, apenas gratidão. Agatha poderia ter contado para Eduardo. Poderia ter usado o dinheiro imediatamente, mas decidiu esperar, observar, testar. Queria ver se o filho a amava pelo que ela era, ou apenas pelo que ela podia dar. E agora, expulsa de casa, ela tinha a resposta. Eduardo falhou no teste, e Agatha estava prestes a dar a maior lição de dignidade que aquela família já viu. Naquela noite, na casa de Eduardo e Fernanda, o clima era estranho. Fernanda estava radiante. Finalmente, agora a gente pode viver em paz. Eduardo estava na sala olhando para o celular, tentando ligar para a Agatha. Desligado. Você acha que ela está bem? Ele perguntou a voz baixa. Fernanda revirou os olhos. Claro que está. Ela deve ter ido para a casa de alguma amiga, ou para um hotel barato. Ela sempre foi dramática. Mas eu fui muito duro. Você foi necessário. Sua mãe estava nos sufocando, ocupando espaço, gastando nossos recursos. Você fez o certo. Eduardo não parecia convencido. Ela me deu 400 mil reais. E você já pagou isso de volta, deixando ela morar aqui de graça por 3 anos. Comida, água, luz, tudo. Ela não tem mais nada a cobrar. Fernanda foi para o quarto que era de Agatha. Olhou ao redor. Sabe o que esse quarto vai virar? Meu escritório. Sempre quis um espaço só meu. Começou a tirar as coisas de Agatha que ainda estavam ali. Fotos, livros, colocou tudo em caixas de papelão. No dia seguinte, vizinhos começaram a perguntar. Dona Cleusa, da casa ao lado. Eduardo, cadê sua mãe? Não vi ela hoje. Ah, ela decidiu ir morar com uma amiga. Estava se sentindo sufocada aqui. Engraçado, ela nunca me contou isso. É que foi decisão de última hora. Dona Cleusa não pareceu convencida, mas não insistiu. Nos dias seguintes, Eduardo tentou ligar para Agatha várias vezes, sempre desligado. Mandou mensagens, sem resposta. A culpa começou a roer. Fernanda, eu acho que a gente deveria ir atrás dela, ver se ela está bem. Eduardo, para. Ela está te manipulando, quer que você se sinta culpado, quer que você implore para ela voltar. Não cai nessa. Mas e se ela está passando necessidade? Fernanda riu. Necessidade? Ela vendeu um apartamento, Eduardo. Deve ter guardado alguma coisa. Ela deu quase tudo para mim. Exatamente. E agora acabou. Ela vai ter que se virar. E daqui a alguns dias vai voltar implorando. Aí a gente coloca as condições. Ou aceita o asilo, ou fica aqui, mas paga aluguel e ajuda nas despesas. Eduardo suspirou. Queria acreditar na esposa. Mas algo dentro dele doía. Enquanto isso, Agatha estava em um hotel discreto no centro de Porto Alegre. Quarto simples, mas confortável. Ela ligou para Dr. Henrique Tavares, advogado especializado em direito de família. Dr. Henrique, preciso da sua ajuda para algumas coisas. Eles se encontraram no escritório dele no dia seguinte. Agatha contou tudo. A expulsão, os 3 anos morando com o filho, o dinheiro que deu, a forma como foi tratada. Dr. Henrique ouviu tudo com atenção. Agatha, você tem base legal para processar? Não quero processar, quero algo melhor. O quê? Quero expor. Quero que todos vejam quem eles realmente são. E quero garantir que meus netos não cresçam achando que o que fizeram comigo foi certo. Como planeja fazer isso? Agatha sorriu. Não era um sorriso feliz, era um sorriso estratégico. Primeiro, quero que você contrate um investigador particular, discreto, para monitorar a casa de Eduardo e Fernanda. Quero saber o que eles falam sobre mim, como tratam as crianças. Tudo. Isso pode ser considerado invasão de privacidade. Eu sei. Mas não estou pedindo para usar em tribunal.
Estou pedindo para ter certeza de que estou fazendo a coisa certa. Dr. Henrique hesitou, mas concordou. Tudo bem, vou indicar alguém. O investigador instalou discretamente microfones e câmeras na casa. Algo tecnicamente ilegal, mas Agatha não se importava. Ela queria a verdade. E o que as câmeras capturaram foi devastador. Fernanda ao telefone com uma amiga. Finalmente me livrei da sogra. Você não imagina o alívio. A velha era um peso. Agora a gente pode viver sem aquela presença sufocante. Eduardo passivo concordando. Acho que foi melhor mesmo. Fernanda rindo. E o melhor é que ela não tem para onde ir. Deve estar em algum hotel vagabundo gastando os últimos trocados. Daqui a alguns dias aparece aqui implorando. Agatha assistiu às gravações com o coração apertado, mas não chorou. Transformou dor em determinação. Doutor Henrique, preciso de mais uma coisa. O quê? Investigue se Eduardo e Fernanda consultaram algum advogado recentemente. Sobre herança. Sobre mim. Por quê? Só um palpite. 3 dias depois, Dr. Henrique voltou com informações que fizeram Agatha sentir náusea. Agatha, você estava certa. Eduardo e Fernanda consultaram um advogado 3 meses atrás. As perguntas foram: como funciona a herança quando a mãe mora com o filho? E, se a mãe morrer sem testamento, quem herda? Agatha ficou em silêncio. E tem mais. Doutor Henrique continuou. Fernanda convenceu Eduardo a fazer um seguro de vida em nome de você. Ele é o beneficiário. Alegação: se acontecer algo com ela morando aqui, precisamos estar cobertos legalmente. Agatha sentiu o estômago revirar. Eles estavam planejando minha morte? Não necessariamente planejando, mas certamente especulando sobre o que aconteceria quando você morresse e se preparando financeiramente para isso. Agatha fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu os olhos, não havia mais dor. Havia estratégia fria. Doutor Henrique, vamos fazer o seguinte. Quero um testamento registrado em cartório, reconhecido, irrevogável. O que vai constar? Tudo o que tenho. Os 3,2 milhões e minhas reservas pessoais. Vai para instituições de caridade e para meus netos, em fundo fiduciário, que só pode ser acessado quando eles completarem 18 anos. Eduardo e Fernanda ficam com 0. Tem certeza? Absoluta. O testamento foi feito, registrado, autenticado, e Agatha começou a preparar a próxima fase, a volta. 2 semanas se passaram desde a expulsão. Eduardo estava cada vez mais desesperado. Ligava para o celular de Agatha todos os dias, sempre desligado. Passou nos lugares que ela costumava frequentar. Nada. Perguntou para antigas amigas dela. Ninguém sabia onde estava. Fernanda, eu estou preocupado de verdade. Já faz 2 semanas. E se aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Ela está bem. Só está te fazendo sofrer de propósito. Mas e se ela não está? E se ela está doente? Ou pior? Fernanda suspirou, irritada. Eduardo, você está sendo ridículo. Sua mãe tem 62 anos, não 90. Ela sabe se virar. Ela não tem dinheiro, não tem casa, não tem nada. Exatamente. Por isso vai voltar. E quando voltar, a gente coloca os limites. Mas Agatha não voltou. E Eduardo começou a perder o sono, olheiras profundas, culpa crescente. Enquanto isso, Agatha estava colocando a última peça do plano em ação. Ela ligou para Dr. Henrique. Está tudo pronto? Sim, testamento registrado, documentos preparados, investigação completa, e o carro está reservado. Carro? Você disse que queria impacto. Então eu sugeri uma limusine. Vai dar o efeito que você quer. Agatha sorriu. Perfeito. Sábado, 27 de abril, 2 semanas e 1 dia após a expulsão. 8h30 da manhã. Rua tranquila do bairro Classe Média de Porto Alegre. Eduardo estava na sala tomando café quando ouviu um barulho de motor. Diferente, forte. Olhou pela janela. Uma limusine preta, longa, luxuosa, parada bem na frente da casa dele. Fernanda veio correndo. Que carro é esse? O motorista desceu. Uniforme impecável.
Abriu a porta traseira e Agatha saiu. Mas não era a Agatha que tinha saído 2 semanas atrás. Cabelos arrumados profissionalmente, corte moderno, tintura que cobria os fios brancos, mas com elegância. Roupa cara, terno alfaiataria bege claro, blusa de seda por baixo, sapatos de salto médio discretos, mas claramente caros, bolsa de couro legítimo, óculos de sol estilosos, postura ereta, confiante, poderosa. Ao lado dela, Dr. Henrique Tavares, terno escuro, pasta de couro, e mais 2 pessoas, um notário e uma assistente social. Vizinhos começaram a sair de casa. Dona Cleusa, boca aberta, outros abrindo janelas. Eduardo saiu correndo de casa. Fernanda atrás dele. Mãe, você está bem? A gente estava preocupado. Onde você estava? Agatha o olhou com uma calma absoluta. Eduardo, Fernanda, bom dia. Mãe, entra, por favor. Vamos conversar. Vou entrar, mas não para conversar, para oficializar algumas coisas. Eduardo ficou confuso. Oficializar? Agatha caminhou até a porta. Dr. Henrique ao lado. O notário e a assistente social atrás. Entraram na casa. Agatha foi direto para a sala. Sentou no sofá principal. Não pediu licença. Não perguntou se podia. Sentou como dona do espaço. Os outros se sentaram ao redor. Eduardo e Fernanda ficaram de pé, em pé, nervosos. Miguel e Sofia, que estavam no quarto, ouviram a movimentação e desceram correndo. Vovó! Vovó voltou! Correram para abraçá-la. Agatha os abraçou forte, com carinho genuíno. Oi, meus amores. A vovó estava com saudade. Fernanda tentou puxá-los. Crianças, vão para o quarto. Não, Agatha disse firme. Eles ficam. Precisam ouvir isso. Fernanda ficou pálida. Ouvir o quê? Agatha abriu a pasta que Dr. Henrique trouxe. Tirou documentos. Colocou sobre a mesa de centro. Eduardo, Fernanda, eu vim aqui para oficializar algumas coisas que vocês precisam saber. Eduardo se aproximou. Mãe, o que é isso? Primeiro, Agatha pegou um documento. Este é o meu testamento, registrado em cartório há 1 semana, reconhecido em firma, irrevogável. Entregou para Eduardo. Ele leu. Ficou branco. Mãe, isso diz que a gente não herda nada? Exatamente. Tudo que tenho vai para instituições de caridade e para Miguel e Sofia, em fundo fiduciário, que só pode ser acessado quando completarem 18 anos. Vocês 2 ficam com 0. Fernanda arrancou o papel da mão de Eduardo. Leu. Ficou lívida. Isso é ridículo. Você não tem nada. Vendeu tudo. Agatha sorriu. Um sorriso frio. Vocês acham mesmo que eu não tenho nada? Pegou outro documento. Este é um extrato bancário. Da minha conta pessoal. Saldo atual. 3,2 milhões de reais. O silêncio foi absoluto. Eduardo pegou o papel com as mãos tremendo. Mãe, de onde? Herança. De Clarice Andrade. Minha ex-aluna. A escritora. Ela me deixou 3,2 milhões 6 meses atrás. Como agradecimento por ter acreditado nela quando ninguém acreditava. Fernanda estava em choque. 6 meses? Você tinha isso há 6 meses? Tinha. E escondi. De propósito. Por quê? Para testar vocês. Para ver se me amavam pelo que eu sou. Ou pelo que eu posso dar. Agatha pegou mais documentos. E descobri coisas interessantes. Por exemplo, este aqui. Entregou para Eduardo. Consulta que vocês fizeram com um advogado há 3 meses. Perguntando sobre herança. Sobre o que acontece quando eu morrer. Eduardo ficou roxo. Mãe, E este? Agatha colocou outro papel. Seguro de vida que Fernanda fez em meu nome, com Eduardo como beneficiário. Sem meu conhecimento. Fernanda tentou falar. Isso foi precaução. Precaução para quê? Para eu morrer? Não foi isso. Agatha se levantou. Vocês me expulsaram achando que eu era pobre, inútil, um peso. Acharam que não tinham nada a perder. Ela olhou nos olhos de Eduardo. Mas estavam errados. Vocês perderam tudo. Perderam meu respeito, perderam minha confiança e perderam 3,2 milhões de reais. Eduardo caiu de joelhos. Mãe, por favor, eu fui um idiota, um covarde.
Por favor, me perdoa. Fernanda estava pálida, muda. Agatha se virou para os netos. Miguel, Sofia, a vovó ama vocês, muito, e vou garantir que vocês tenham um futuro digno. Mas seus pais precisam aprender uma lição sobre respeito, sobre dignidade, sobre família. Ela caminhou até a porta. Dr. Henrique e os outros a seguiram. Espera! Eduardo gritou. Mãe, não vai! Por favor! Agatha parou. Olhou para trás. Vocês me expulsaram, Eduardo. Agora vivam com isso. E saiu. A limusine a levou embora. Eduardo ficou Fernanda de joelhos, ficou paralisada, em choque absoluto. E os vizinhos? Os vizinhos viram tudo. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pelo bairro como fogo. Dona Cleusa, que viu tudo da janela, contou para as outras vizinhas, que contaram para suas amigas, que contaram para suas famílias. Você soube? A Ágata, aquela senhora que foi expulsa de casa pelo filho, voltou de limusine. E ela é milionária. E o filho não sabia. Sério? E ele a expulsou achando que ela era pobre? Exatamente. Que vergonha. Eduardo não conseguia sair na rua sem ouvir os cochichos. As vizinhas viravam a cara. Os vizinhos balançavam a cabeça em desaprovação. A vergonha era pública. Total. Fernanda tentou controlar os danos. Postou nas redes sociais uma foto antiga com Ágata, com a legenda Saudades da minha sogra querida. Esperamos que esteja bem. Os comentários foram devastadores. Hipócrita. Você expulsou ela de casa. Agora que sabe que ela é rica, quer puxar saco? Que vergonha. Família de aproveitadores. Fernanda deletou o post em pânico. Eduardo tentou ligar para Ágata dezenas de vezes. Agora o telefone não estava mais desligado, mas ela não atendia. Mandou mensagens longas, pedindo perdão, implorando uma chance de conversar. Sem resposta. Ele foi até os lugares que ela costumava frequentar. Nada. Ninguém sabia onde ela estava morando agora. A culpa estava destruindo Eduardo por dentro. Ele mal comia, mal dormia. Passava os dias olhando para o celular, esperando uma resposta que nunca vinha. Fernanda, por outro lado, estava furiosa. Não com ela mesma, com Ágata. Ela nos enganou, fingiu ser pobre, nos manipulou. Fernanda, ela não fingiu nada. A gente que assumiu. Não importa. Ela deveria ter contado. A gente é família. Família? A gente expulsou ela de casa, porque ela estava sendo um peso. Ela tinha 3 milhões, Fernanda. 3 milhões. E a gente a tratou como lixo. Fernanda não tinha resposta para isso. A relação entre Eduardo e Fernanda começou a rachar. As brigas aumentaram. Ele a culpava por ter influenciado a expulsão. Ela o culpava por ter sido fraco. Enquanto isso, a família estendida de Eduardo começou a descobrir o que aconteceu. Tia Marta, irmã de Ágata, ligou furiosa. Eduardo, é verdade o que estou ouvindo. Você expulsou sua mãe de casa. Tia, foi um mal-entendido. Mal-entendido? Você gritou com ela na frente dos seus filhos e agora descobriu que ela é milionária e quer voltar atrás? Não é isso. Você é uma vergonha, Eduardo. Sua mãe te salvou da falência. Te deu 400 mil reais. E você a tratou como um estorvo. Estou com nojo de você. E desligou. Primos, tios, amigos da família, todos ligaram. Todos disseram a mesma coisa. Decepção, nojo, vergonha. Eduardo estava completamente isolado, socialmente destruído. E Ágata? Ágata estava vivendo a vida que sempre mereceu. Ela comprou uma casa linda em um condomínio fechado em Porto Alegre. 3 quartos, jardim, piscina, segurança 24 horas. Decorou com bom gosto, mas sem exageros. Elegância tranquila. Voltou a dar aulas voluntárias de literatura em uma ONG para jovens carentes. Algo que sempre amou fazer. Doou 500 mil reais para um abrigo de idosos. Tornou-se patrona da instituição, visitando mensalmente, conversando com os moradores, levando livros e carinho. E começou a viajar. Paris, Lisboa, Buenos Aires, lugares que sempre quis conhecer, mas nunca teve dinheiro. Ela postava fotos nas redes sociais, não por exibição, mas por liberdade.
fotos dela sorrindo na Torre Eiffel, lendo um livro em um café em Lisboa, caminhando pelas ruas de Buenos Aires. Eduardo via cada foto, e cada uma era uma facada. Um mês após a exposição, Dr. Henrique ligou para Ágata. Ágata, Eduardo está tentando entrar com um processo, alegando que você deve a ele pelos 3 anos que morou na casa dele. Ágata riu. Sério? Sim. Ele calculou custos de moradia, alimentação, contas. Deu uns 150 mil reais. E o que você acha? Que ele não tem a menor chance. Você deu Qualquer juiz vai ver isso para e ele rir na cara dele. Deixa ele tentar. Só vai se afundar mais. O processo foi aberto e, como previsto, foi ridicularizado. O juiz leu o caso, viu que Ágata havia dado 400 mil reais ao filho e morou apenas 3 anos, e negou liminarmente. O requerente não demonstra base legal para cobrança, caso arquivado. Eduardo gastou mais 15 mil reais com advogados. Para nada. Fernanda, vendo a situação financeira piorar, Eduardo tinha perdido vários clientes no trabalho devido à má reputação, começou a pressionar. Eduardo, a gente precisa de dinheiro. A situação está apertada. Eu sei. Então vai atrás da sua mãe. Pede perdão de verdade. Implora. Faz o que for preciso. Ela não quer falar comigo. Porque você não está tentando do jeito certo. Vai na casa dela. Aparece. Faz um escândalo se precisar. Eduardo olhou para a esposa com nojo. Você só quer o dinheiro. E você não? Eu quero minha mãe de volta. O dinheiro eu não ligo. Ah, não liga? Então por que você a expulsou quando achou que ela era pobre? Eduardo não respondeu, porque não tinha resposta. A briga escalou. Gritos, acusações. Fernanda disse que estava cansada, que ia para a casa da mãe por uns dias. E foi. Levou os filhos. Eduardo ficou sozinho, na casa onde expulsou a própria mãe, cercado por silêncio e arrependimento. E, finalmente, entendeu algo. Ele não tinha perdido apenas os 3,2 milhões. Tinha perdido a mãe, o respeito da família, a reputação, a esposa e, pior de tudo, o respeito dos próprios filhos. Miguel e Sofia tinham visto tudo. Tinham visto o pai gritar com a avó. Tinham visto a avó sair chorando, e tinham visto a avó voltar rica, poderosa, digna, e tinham visto o pai implorar. Eles nunca mais olhariam para Eduardo da mesma forma, e Eduardo sabia disso. 3 meses após a expulsão, Ágata estava em casa quando recebeu uma ligação de Dr. Henrique. Ágata, preciso te contar uma coisa. O que foi? Eduardo e Fernanda se separaram. Oficialmente. Ela entrou com pedido de divórcio. Ágata ficou em silêncio. E tem mais. Fernanda está exigindo pensão alimentícia e metade dos bens, mas Eduardo não tem quase nada. A casa está no nome dos dois, mas tem financiamento. O carro é financiado. Ele não tem poupança. Está quebrado. E os meninos? Guarda compartilhada, mas morando com Fernanda. Eduardo tem direito a visitas quinzenais. Ágata sentiu o coração apertar, não por Eduardo, mas pelos netos. Eles estão bem? Segundo a assistente social que acompanha o caso, estão confusos, tristes, sentem falta de você. Eles podem me visitar? Legalmente sim, mas precisa de autorização dos pais. Eduardo autorizaria? Provavelmente. Fernanda, não sei. Ágata pensou por um momento. Vou tentar. Ela ligou para Eduardo. Pela primeira vez em 3 meses. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe, graças a Deus, eu... Eduardo, não estou ligando para conversar sobre nós. Estou ligando sobre Miguel e Sofia. O quê? Eles estão bem. Eu quero vê-los. Posso? Eduardo ficou em silêncio. Mãe, eu adoraria, mas precisa pedir para Fernanda também. Ela tem guarda compartilhada. Então me passa o número dela. Mãe, ela não vai atender. Vou tentar mesmo assim. Ágata ligou para Fernanda. Caixa postal. Mandou mensagem, sem resposta. Então, fez diferente. Pediu para Dr. Henrique enviar uma notificação formal através de advogado, solicitando direito de convivência com os netos.
Fernanda foi obrigada a responder. E surpreendentemente aceitou, mas com condições. As visitas serão em local neutro, supervisionadas por um responsável, e por apenas 2 horas, quinzenalmente. Ágata aceitou. A primeira visita foi em um parque público. Miguel e Sofia chegaram com Fernanda, que ficou sentada em um banco distante, observando. Quando viram Ágata, as crianças correram. Vovó! Abraços apertados, lágrimas. A gente sentiu tanta saudade. Eu também, meus amores, todos os dias. Eles sentaram em um banco, conversaram sobre escola, sobre amigos, sobre a separação dos pais. Vovó, por que o papai gritou com você? Miguel perguntou. Ágata respirou fundo. Porque ele cometeu um erro grande. E agora está tentando aprender com isso. Mas você não vai voltar para a nossa casa? Não, meu amor. A vovó tem uma casa nova agora. E vocês vão poder me visitar lá quando forem maiores. A mamãe disse que você ficou rica e por isso não quer mais a gente. Ágata sentiu raiva, mas se controlou. Isso não é verdade. A vovó ama vocês mais do que tudo. E nada, nenhum dinheiro, nenhuma casa muda isso. Ela passou as 2 horas brincando com eles, rindo, ouvindo, amando. Quando Fernanda chamou, eles se despediram chorando. Não queremos ir, vovó. Eu sei, mas a gente se vê de novo em 2 semanas, prometo. E cumpriu. A cada 2 semanas visitava os netos. Levava presentes pequenos, livros, jogos, nada extravagante para não gerar conflito. E principalmente levava presença. Enquanto isso, Eduardo estava em queda livre. Perdeu mais clientes. A reputação destruída estava afetando o trabalho. Ele era corretor de imóveis e ninguém queria fechar negócio com aquele cara que expulsou a mãe idosa de casa. Teve que vender o carro, pegou um usado mais barato, teve que sair da casa. O financiamento estava pesado demais. Foi morar em um apartamento pequeno de 1 quarto, alugado, e a solidão estava consumindo ele. 6 meses após a expulsão, Eduardo escreveu uma carta para Ágata, à mão. 10 páginas. Contava tudo, o arrependimento, a dor, a vergonha, a destruição. Não pedia perdão. Apenas explicava. E terminava dizendo: Mãe, eu entendo se você nunca mais quiser falar comigo. Eu mereço isso, mas queria que você soubesse que não passa um dia que eu não me arrependa. E que eu te amo. Sempre amei. Só fui covarde demais para mostrar na hora que importava. Ágata recebeu a carta. Leu, chorou, mas não respondeu. Ainda não. 1 ano após a expulsão, Ágata estava dando aula voluntária quando recebeu uma ligação de Miguel. Vovó, o papai está no hospital. Seu coração parou. O quê? O que aconteceu? Ele desmaiou no trabalho. Os médicos disseram que foi estresse e ele está muito magro, vovó. Muito triste. Ágata ficou em silêncio. A gente pode ver ele juntos? Por favor? Ele pergunta sobre você todo dia. Ágata respirou fundo. Tá bom, meu amor, vovó vai. Ela foi ao hospital. Eduardo estava em um quarto simples, sozinho, magro, olheiras profundas, cabelos grisalhos que não estavam lá 1 ano atrás. Quando viu Ágata entrar, começou a chorar. Mãe. Ágata se aproximou, sentou na cadeira ao lado da cama. Oi, Eduardo. Mãe, eu sinto tanto, tanto. Eu sei. Eu fui o pior filho do mundo. Te expulsei, te humilhei. E tudo porque fui fraco, porque deixei Fernanda me manipular, porque pensei que você era um peso. E agora? Agora eu sei que você era a única pessoa que realmente me amava. E eu joguei isso fora. Ágata ficou em silêncio por um longo momento. Eduardo, eu vou te dizer uma coisa, e quero que você ouça com atenção. Ele assentiu, as lágrimas escorrendo. Eu te perdoo. Eduardo soluçou. Não por você, mas por mim, porque carregar raiva estava me prendendo ao passado, e eu quero viver o presente. Mãe, mas perdoar não significa esquecer, não significa voltar ao que era. Você me machucou profundamente, e isso não some com um pedido de desculpas. Eu sei, você vai ter que reconstruir,
Não minha confiança. Isso pode nunca voltar, mas sua própria vida, sua relação com seus filhos, sua dignidade. Como? Sendo honesto, sendo presente, sendo o homem que você deveria ter sido quando me expulsou de casa. Eduardo assentiu. Eu vou tentar, juro. E Eduardo, sim, você não vai ver 1 centavo dos 3,2 milhões. Isso não muda. Eu não quero o dinheiro, mãe. Eu só quero que você saiba que eu sinto muito. Agatha se levantou. Eu sei. E um dia talvez a gente consiga reconstruir algo, mas vai levar tempo. Ela foi até a porta. Parou. Olhou para trás. Melhora logo. Seus filhos precisam de você. E saiu. Eduardo ficou sozinho, mas pela primeira vez em 1 ano não se sentiu completamente perdido, porque pela primeira vez tinha esperança. 1 ano e meio após a expulsão. Dezembro de 2025. Agatha estava em sua casa decorando a árvore de Natal quando o interfone tocou. Era Eduardo. Mãe, posso subir? Só alguns minutos. Ela hesitou, mas aceitou. Eduardo entrou. Estava diferente, cabelos cortados, barba feita, roupas simples, mas limpas. Ele tinha ganhado peso, não muito, mas o suficiente para não parecer doente. E mais importante, os olhos tinham algo que não tinham antes: clareza. Oi, mãe. Oi, Eduardo. Senta. Eles se sentaram na sala. Agatha ofereceu café. Ele aceitou. Mãe, eu vim aqui te contar algumas coisas. Pode falar. Eu comecei terapia. Faz 6 meses, e está me ajudando a entender muita coisa. Sobre mim, sobre como eu sempre fui fraco. Sempre deixei outras pessoas decidirem por mim. Agatha apenas ouviu. Eu sei que isso não muda o que eu fiz, mas estou tentando ser diferente. Estou trabalhando de novo, não muito, mas estável. E estou sendo presente para Miguel e Sofia. A gente se vê toda semana agora. Fernanda aceitou aumentar as visitas. Que bom. E eu queria te agradecer. Por quê? Por ter me dado essa lição. Eu precisava. Se você tivesse me contado sobre o dinheiro quando recebeu, eu teria continuado sendo a mesma pessoa. Fraca, dependente, ingrato. E agora? Agora eu sei o que perdi. E isso me ensinou a valorizar o que ainda tenho. Agatha tomou um gole de café. Eduardo, eu não fiz isso para te ensinar uma lição. Eu fiz porque precisava saber a verdade. E a verdade doeu, mas era necessária. Eu sei. E sinto muito por ter falhado no teste. Você não falhou em um teste. Você fez escolhas. E agora vive com elas. Eduardo assentiu. Mãe, eu sei que eu não tenho o direito de pedir isso, mas será que um dia a gente pode tentar de novo? Não como era. Mas algo novo? Agatha ficou em silêncio por um longo tempo. Talvez, mas vai demorar. E vai depender de você, não de palavras, de ações. Eu entendo. Ele se levantou. Obrigado por me receber. Eduardo. Sim? Feliz Natal. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Feliz Natal, mãe. 2 semanas depois, no Réveillon, Agatha organizou uma pequena festa em sua casa. Convidou Miguel e Sofia. Fernanda aceitou deixá-los passar a virada com a avó. E pela primeira vez, Agatha convidou Eduardo também. Ele chegou com um presente simples, um livro de poesias que ele sabia que ela amava. Eu lembrei que você lia esse livro para mim quando eu era criança, ele disse. Agatha sorriu. Lembrava. A noite foi tranquila. Não houve grandes declarações. Não houve abraços emocionados. Apenas uma convivência respeitosa. Miguel e Sofia brincaram. Eduardo ajudou a servir a ceia. Agatha contou histórias para os netos. E quando a meia-noite chegou, eles brindaram juntos. Há um ano novo, Agatha disse. Há recomeços, Eduardo completou. A família, os netos disseram em coro. Agatha olhou para aquele pequeno grupo. Não era perfeito, não era como antes, mas era real, era honesto e era o suficiente. Nos meses seguintes, Eduardo continuou presente. Visitava a mãe uma vez por mês. Sempre avisando antes, sempre respeitoso, nunca pedindo dinheiro, nunca cobrando nada.
apenas reconstruindo, tijolo por tijolo, uma ponte que ele mesmo havia destruído. Agatha, por sua vez, permitiu que ele fizesse parte da vida dela novamente. Aos poucos, sem pressa, sem pressão, ela continuou viajando, continuou dando aulas, continuou doando para instituições, continuou vivendo a vida plena que sempre mereceu, e os 3,2 milhões continuaram intocados para Eduardo. O testamento permaneceu, tudo para a caridade e para os netos quando completassem 18 anos. Eduardo nunca questionou, nunca pediu, nunca reclamou, porque finalmente entendeu algo fundamental. O dinheiro nunca foi o que importava. O que importava era dignidade, respeito, amor verdadeiro. E essas coisas não se compram, não se herdam, se constroem. 2 anos após a expulsão, Agatha estava dando uma palestra em uma universidade sobre literatura brasileira quando uma jovem se aproximou ao final. Professora Agatha, eu sou estudante de letras e eu queria te dizer que você é minha inspiração, não só como professora, mas como mulher. Obrigada, querida. Por quê? Porque eu li sobre sua história, sobre como você foi expulsa de casa e voltou por cima. E isso me ensinou que a gente nunca deve aceitar ser tratada como menos do que merecemos. Agatha sorriu. E o que você aprendeu disso? Que dignidade não é sobre quanto dinheiro você tem, é sobre quanto respeito você exige de si mesma e dos outros. Agatha abraçou a jovem. Você aprendeu certinho. Naquela noite, sozinha em casa, Agatha olhou para a foto dos netos em sua mesa. Olhou para a carta emoldurada que Clarice Andrade havia mandado junto com a herança. Olhou para a vida que havia construído e percebeu algo. A maior vingança não foi mostrar que tinha 3,2 milhões. A maior vingança foi viver tão bem que o dinheiro se tornou irrelevante. Foi reconstruir sua vida com tanta dignidade que a expulsão virou apenas um capítulo, não o livro inteiro. Foi ensinar aos netos, através do exemplo, que pessoas valem mais do que coisas, que respeito vale mais do que conforto, que dignidade vale mais do que conveniência, e foi provar para si mesma mais do que para qualquer um que uma mulher de 62 anos, expulsa de casa pelo próprio filho, pode se levantar, sacudir a poeira e construir algo lindo, não apesar da idade, não apesar da dor, mas por causa da força que sempre esteve ali, esperando ser descoberta. Agatha pegou um caderno, começou a escrever. Queridos Miguel e Sofia, quando vocês tiverem 18 anos e receberem a herança que guardei para vocês, quero que saibam uma coisa. E escreveu uma carta, contando toda a história, sem raiva, sem rancor, apenas verdade, para que, quando chegasse a hora, eles soubessem que dinheiro é útil, mas dignidade é essencial, e que a maior herança que ela poderia deixar não eram os milhões. Era o exemplo de que, não importa quantas vezes você seja derrubada, você sempre pode escolher se levantar, com a cabeça erguida, com o coração inteiro e com a alma em paz. Se você chegou até aqui, obrigada por acompanhar a história de Agatha. Se você já passou por rejeição familiar, ingratidão ou foi subestimada, saiba, sua dignidade não depende de como os outros te tratam, depende de como você se trata. Se inscreva no canal para mais histórias de superação. E comenta aqui embaixo, você teria feito o mesmo que Agatha?